Olá, boa noite. Boa noite. Site aponta que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lucrou mais de 200 milhões de reais com serviços de consultoria. A maior parte do dinheiro foi paga por meio de contas no exterior. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal revela pressões e ameaças de Eduardo Cunha por verbas. E o procurador-geral pede ao Supremo que não solte o ex-deputado. Justiça aceita recurso da Advocacia Geral da União e mantém o aumento dos combustíveis. O governo alegou que o dinheiro é necessário para controlar as contas públicas. Banco Central diminui os juros pela 7ª vez seguida. A taxa Selic ficou abaixo de 10% pela primeira vez em quase 4 anos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Unidades da Fundação Casa, na Grande São Paulo, abrigam mais jovens que a capacidade. Segundo o presidente da Fundação, o problema é pontual e não compromete o trabalho com os adolescentes. A Defensoria Pública afirma o contrário. Os números são da própria Fundação Casa e mostram que das 58 unidades na Grande São Paulo, 13 estão com o número de internos acima da capacidade. É o caso da unidade Casa Paulista, na Vila Maria, na região norte da capital. Aqui a capacidade é para 52 internos, mas atualmente ela opera com 67. Em todo o estado, 9.000 jovens cumprem as medidas socioeducativas em 145 unidades. 96% são homens. Os crimes mais comuns são roubo e tráfico de drogas. O secretário da Justiça de São Paulo, Márcio Elias Rosa, assumiu recentemente a presidência da Fundação Casa, no lugar de Berenice Gianella, que ficou 12 anos no cargo. Márcio afirma que o problema de superlotação é pontual e não interfere no trabalho com os adolescentes. Em 90% das vezes, a capacidade está abaixo. A população está abaixo da capacidade. Quando há excesso ou quando ultrapassa, ela não inviabiliza, como eu disse, as atividades de lazer, de recreação, de educação, de capacitação profissional que nós oferecemos em todas as nossas 145 unidades. Opinião diferente da Defensoria Pública do Estado. O adolescente tem atendimentos técnicos quando ele está internado. Então, ele tem atendimentos por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. E esses profissionais, eles são responsáveis por um número de adolescente. Se a unidade está superlotada, os profissionais acabam sendo sobrecarregados, porque ao invés de 10, eles vão ter 12, 13. E aí dificulta o êxito desse trabalho. A Defensoria Pública de São Paulo faz visitas periódicas às unidades da Fundação Casa e afirma que o Poder Judiciário é um dos grandes responsáveis pelo grande número de internações no estado. Para o órgão, a medida deveria ser uma exceção, aplicada apenas em casos excepcionais. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diz que os adolescentes só são internados quando cometem atos infracionais graves praticados com violência. A exceção é o crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo. Em viagem à China, prefeito de São Paulo, João Dória, apresenta plano de desestatização ao vice-prefeito de Xangai, a maior cidade do país. A concessão à iniciativa privada do estádio do Pacaembu foi um dos temas tratados. No encontro com o vice-prefeito de Xangai, o assunto foi o Pacaembu. João Dória lembrou ao chinês que o estádio foi palco para a fama de Pelé. O tucano procura no exterior interessados no programa de desestatização dele. No caso do Pacaembu, a ideia é conceder à administração a iniciativa privada por 15 anos. Um negócio de retorno trabalhoso, já que shows de música e eventos religiosos ficariam proibidos. Aprovada em primeiro turno na Câmara de Vereadores, a proposta ainda precisa passar por uma segunda votação. O vice-prefeito de Xangai ficou de retribuir a visita no mês que vem, para ver de perto o estádio e o Museu do Futebol no mesmo endereço. Ontem, o prefeito de São Paulo visitou duas das maiores fabricantes de equipamentos de segurança do mundo. Saiu com a promessa de doação de 1.000 câmeras e 2 drones, sem nada em troca, segundo Dória. As duas empresas ainda ficaram de ajudar a elaborar o modelo de parceria público-privada que o tucano pretende lançar para implantar o sistema de vigilância das ruas de São Paulo. Dória diz que não haverá direcionamento para as duas fabricantes, que devem disputar a concorrência. Seriam 10.000 câmeras para cobrir do centro à periferia, segundo o prefeito.
A novidade que está em estudo é oferecer o serviço público de vigilância num plano privado de assinaturas. A ideia é a seguinte: um comerciante que tivesse interesse numa câmera voltada para a porta dele, em vez de contratar uma empresa de segurança, pagaria para a prefeitura. Durante a visita à China, Dória anunciou que a Praça Roosevelt, no centro da cidade, vai ganhar um novo projeto de paisagismo, patrocinado pelas construtoras Cirela e Cetim, que farão também a manutenção da praça durante 2 anos. Segundo Dória, faz parte da contrapartida das construtoras pelo imóvel que elas vão receber da prefeitura na Marginal Pinheiros, bem mais valioso que o terreno do Parque Augusta que vão dar em troca. A área onde funciona hoje a Prefeitura Regional de Pinheiros tem 18 mil metros quadrados. Está numa zona que pode receber prédios bem altos, não tem restrição ambiental e fica numa região cobiçada pelo mercado imobiliário. Pelo acerto, as empresas devem bancar a construção de uma nova sede para a Prefeitura Regional, além de uma escola e um centro de acolhimento para moradores de rua. Também devem manter por 2 anos a Praça Vitor Tivita, vizinha ao terreno em Pinheiros, e o Parque Augusta, na região central. Auditor da Receita Federal e advogado são presos aqui em São Paulo suspeitos de liderarem esquema de propina que beneficiava o antigo Bank Boston. A filial brasileira do banco foi comprada pelo Itaú em 2006. A fraude é investigada pela Operação Zelotes da Polícia Federal. O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, e o advogado Mário Panhozzi Júnior foram presos nesta manhã e levados para a sede da Polícia Federal de São Paulo, na Zona Oeste. A decisão assinada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, de Brasília, explica que Eduardo, então chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária da Receita Federal, teria usado sua função pública mediante proveito econômico ilícito pessoal. No despacho, o juiz declarou ainda que Mário era o responsável pela gerência dos atos de lavagem de dinheiro, estando na linha de frente da organização criminosa. A denúncia contra 11 investigados na Operação Zelotes foi aceita pela Justiça Federal de Brasília na última segunda-feira. Os 2 presos hoje já eram investigados na operação e a Justiça considerou necessária as 2 prisões, já que soltos eles poderiam ocultar ou destruir provas. O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, e o advogado Mário Panhozzi eram tidos como cérebros do grupo que é acusado pelo Ministério Público Federal de pagar propina para o Bank Boston sonegar impostos no Brasil. Para a Justiça, a quadrilha atua desde 2006 e somente no caso do Bank Boston teria movimentado cerca de 45 milhões de reais. A filial brasileira do banco foi comprada pelo Itaú em 2006. O Itaú, no entanto, não é investigado no processo. Para os procuradores, Eduardo Cerqueira Leite recebeu cerca de R$1,5 milhão de reais para beneficiar a fraude. A Operação Zelotes já denunciou 92 pessoas em 16 ações penais e investiga um esquema de corrupção na Receita Federal e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que julga as apelações contra multas aplicadas pelo fisco. Ao lado da Operação Lava Jato, que começou em 2014, a Zelotes é uma das principais ações de combate à corrupção na história do país. A delação premiada do ex-ministro do PT, Antônio Palocci, na Lava Jato, pode revelar escândalos no sistema financeiro, já que, além do Bank Boston, as investigações apuram fraudes de empresários com vantagens tributárias. Entre os investigados estão o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. O ex-presidente é acusado de tráfico de influência na compra de caças suecos entre 2013 e 2014, durante o governo Dilma. As defesas de Lula e Luiz Cláudio negam. A defesa de Eduardo Cerqueira Leite diz que respeita a decisão judicial, mas confia que ela será revista ou revogada e destaca que está tomando as medidas para que isso ocorra o mais rápido possível. O advogado de Mário Panhozzi Júnior afirma que recebeu com surpresa a notícia da denúncia e da prisão dele. O advogado disse ainda que o cliente provará a inocência no processo.
O Ministério Público de todo o país abriu em 2016 46.657 investigações sobre improbidade administrativa. O número de inquéritos civis públicos e procedimentos preparatórios para apurar irregularidades relativas à improbidade administrativa no ano passado é 13% maior do que o registrado em 2015. As informações fazem parte da 6ª edição da publicação Ministério Público, um retrato. A improbidade administrativa é definida como uma conduta inadequada praticada por agentes públicos ou outros envolvidos que cause danos à administração pública. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que não conceda habeas corpus ao ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB, preso na Operação Lava Jato desde outubro. Segundo Janot, se solto, Cunha pode voltar a cometer crimes. No documento, Janot diz que nem mesmo o afastamento do posto de presidente da Câmara dos Deputados e a imposição da grave medida cautelar desviaram-no do caminho da ilicitude. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo publicou que o doleiro Lúcio Funaro dirá em sua delação que a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados teria sido comprada. Segundo a reportagem, Funaro vai confirmar o que Joesley Batista já havia dito, que a JBS Friboi deu 30 milhões de reais para Cunha, abre aspas, sair comprando um monte de deputado Brasil afora, fecha aspas. Em 2015, Cunha conseguiu o comando da casa no primeiro turno sem dificuldades, com apoio de 267 deputados. A mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, também voltou a ficar na mira dos investigadores. É que o Ministério Público Federal entrou com uma apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, pedindo a condenação dela. Cláudia Cruz já havia sido inocentada pelo juiz Sérgio Moro por falta de provas. Agora, o MP relacionou e-mails de Cláudia Cruz, que já eram de conhecimento dos procuradores, com informações das delações dos empresários da JBS Friboi. Em vários desses e-mails, o assunto era Altair Alves Pinto, amigo de Cunha e um dos operadores do esquema. Em uma das mensagens de 2013, Cláudia Cruz responde a Sidney Roberto Szabo, funcionário de Eduardo Cunha, sobre um pagamento feito a alguém de nome Fátima. Sidney avisa que Fátima quer o pagamento em dinheiro e pergunta para Cláudia Cruz se ela pode vir receber com o Altair. Posteriormente, Sidney Roberto Szabo responde que o Altair vai acertar direto com a doutora Fátima. Os procuradores sustentam que os e-mails são a prova de que Cláudia sabia que o marido recebia propina. Joesley Batista afirmou que pagava 5 milhões de reais para o ex-deputado ficar em silêncio dentro da cadeia. Cunha está em processo de negociação de uma delação premiada. Em depoimento hoje à Justiça Federal, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, disse que Cunha ameaçou convocá-lo para depor a CPI da Petrobras em 2014, caso não liberasse empréstimos para empresas do interesse dele. Hereda falou como testemunha na ação que apura suposto esquema de cobrança de propina de empresas em troca da liberação de aportes da Caixa. Além de Cunha, o ex-ministro Henrique Alves, também do PMDB, preso atualmente, está entre os réus. Em 2014, ele era o presidente da Câmara. Advogados de Lula pedem que o interrogatório do ex-presidente marcado para o dia 13 de setembro seja presencial e não por videoconferência, como sugeriu o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. O ex-presidente é acusado de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e o imóvel vizinho ao apartamento do petista no ABC Paulista. Esses imóveis teriam sido comprados pela empreiteira Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. O valor da propina seria de cerca de 13 milhões de reais. Lula nega as acusações e a Odebrecht afirma que colabora com as investigações. Já o Instituto Lula declarou que nunca teve outra sede a não ser o sobrado, onde funciona até hoje. Justiça Federal decide manter a prisão do empresário Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus, no Rio de Janeiro. Ele foi preso no início deste mês na Operação Ponto Final, considerado peça-chave do esquema de pagamento de propinas do setor de transportes a políticos e outros agentes públicos.
Os desembargadores aceitaram as alegações do Ministério Público de que, uma vez solto, Barata colocaria em risco a aplicação da lei e a ordem pública. A defesa do empresário vai recorrer da decisão. A Justiça ordenou a desocupação da fazenda que pertence ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O local foi invadido ontem por trabalhadores rurais sem terra que pressionam o governo federal para destravar processos de assentamentos pelo país. O MST voltou a promover hoje invasões em vários estados. Um dos alvos foi uma fazenda em Minas Gerais do empresário Ike Batista. Localizada no município de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, a fazenda pertence à empresa MMX de Ike Batista e foi invadida por cerca de 200 famílias, segundo a coordenação nacional do MST. Os sem terra dizem que a unidade está em recuperação judicial desde quando o empresário foi preso, acusado de participação nos esquemas de propina junto ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O movimento também invadiu uma área do projeto do perímetro irrigado Santa Cruz de Apodi, no Rio Grande do Norte, que foi viabilizado pelo ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, do PMDB, preso em junho deste ano por suposto desvio de dinheiro na construção da Arena das Dunas em Natal. As invasões fazem parte do Dia Nacional de Lutas promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em pelo menos 9 estados brasileiros. Sob o lema "Corruptos, devolvam as nossas terras", os sem terra invadiram fazendas de vários políticos e empresários envolvidos em esquemas de corrupção, como é o caso de Ike Batista e Henrique Alves. Por determinação judicial, os sem terra tiveram que desocupar hoje uma fazenda de propriedade do ex-cartola da CBF, Ricardo Teixeira. A área fica em Piraí, no interior do Rio de Janeiro. A multa, caso o local volte a ser invadido, é de R$30 mil por dia. Ricardo Teixeira é investigado por lavagem de dinheiro e organização criminosa nos Estados Unidos e na Espanha, onde chegou a ter a prisão decretada pela justiça local. O mandado de prisão contra o ex-presidente da CBF está sob análise da Procuradoria-Geral da República no Brasil, que avalia se abre processo contra Teixeira em terras brasileiras, baseado no inquérito da Justiça Espanhola. Reportagem da versão brasileira do site americano BuzzFeed traz que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lucrou mais de 217 milhões de reais no ano passado com trabalhos de consultoria. A maior parte do dinheiro teria sido paga poucos meses antes dele assumir o Ministério da Fazenda e até quando ele já estava no cargo de ministro, por meio de contas no exterior. Segundo o BuzzFeed, o homem mais poderoso da economia brasileira recebeu no ano passado 167 milhões de reais em contas que ele mantinha no exterior, 3 meses antes de assumir o Ministério da Fazenda, quando já era especulado para o posto. Outros 50 milhões de reais foram igualmente pagos em setembro, quando o ministro já ocupava o cargo número 1 da economia nacional, diz a reportagem. Segundo o Ministério da Fazenda, o dinheiro faz parte de trabalhos de consultoria que Henrique Meirelles prestou a grandes empresas, como o frigorífico JBS Friboi. O grupo dos irmãos Batista é dono também do Banco Original, que Meirelles ajudou a erguer e idealizar. Procurado, o ministro afirmou por meio de nota que os pagamentos foram feitos fora do país porque as empresas contratantes eram globais. Meirelles declarou que todos os valores recebidos foram declarados à Receita Federal e aos demais órgãos competentes, assim como todos os tributos foram recolhidos. O ministro disse que os 217 milhões de reais que ele recebeu pela empresa no ano passado fazem parte de trabalhos realizados entre os anos de 2012 e 2015 e que os balanços da empresa de consultoria mantida por ele foram auditados pela empresa PricewaterhouseCoopers. Meirelles também afirma que o alto valor dos trabalhos de consultoria dele estão dentro dos preços praticados no mercado por alguém que já presidiu grandes bancos internacionais no Brasil, como é o caso dele. O presidente Michel Temer continua se encontrando com vários parlamentares da base aliada e outras autoridades. Por telefone, Temer também tenta convencer deputados indecisos a votar a favor do relatório de Paula Biacchel, do PSDB, que rejeita a denúncia de corrupção passiva contra ele. A votação está prevista para a próxima quarta-feira, dia 2. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que tem absoluta certeza da vitória do governo Temer.
E o presidente Michel Temer assinou hoje a medida provisória que institui o PDV, Programa de Demissão Voluntária, para os servidores do Poder Executivo. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, a MP deverá ser publicada na edição de amanhã do Diário Oficial da União. A expectativa do governo é economizar R$1 bilhão por ano com a redução da folha de pagamento. Por se tratar de uma medida provisória, o PDV terá força de lei a partir da publicação, mas somente se tornará uma lei efetiva se o Congresso Nacional aprová-la em até 120 dias. Justiça Federal derrubou a decisão judicial que suspendia o aumento dos preços dos combustíveis. A Advocacia Geral da União havia recorrido afirmando que o dinheiro arrecadado com os impostos seria importante para o equilíbrio das contas públicas. O desembargador Hilton Queiroz, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região do Distrito Federal, atendeu a recurso da Advocacia Geral da União. A AGU argumentou que, sem o aumento do imposto, o governo deixaria de arrecadar R$ 78 milhões por dia, o que comprometeria as contas públicas e a retomada do crescimento econômico. O argumento é que faltaria dinheiro para dar continuidade aos programas de saúde e segurança pública e também o Bolsa Família. A suspensão havia sido determinada ontem pelo juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, a partir de uma ação popular, ajuizada pelo advogado Carlos Alexandre Cloufas, sob a alegação de infringência ao princípio da legalidade tributária. Desde a semana passada, quando o governo anunciou o aumento, os combustíveis ficaram mais caros nos postos. O litro da gasolina ficou 41 centavos mais caro, do diesel aumentou 21 e o álcool, que não era tributado, subiu 20 centavos. Com a elevação de valores, o governo espera arrecadar mais de 10 bilhões de reais. Contas do governo registraram déficit primário de 56 bilhões de reais no primeiro semestre. Segundo os dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, foi o pior resultado para o primeiro semestre desde o início da série histórica, isso em 1997. O número reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. É o terceiro ano seguido em que as contas ficam no vermelho neste período. Somente no mês de junho, as contas do governo registraram um déficit primário de 19 bilhões e 700 milhões de reais. Esse também foi o pior resultado para meses de junho em 21 anos. O Banco Central informou hoje que cortou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Esta foi a 7ª redução seguida. Agora, a Selic está em 9,25% ao ano. É a primeira vez desde o fim de 2013 que a taxa fica abaixo de 10%. O governo federal vai aumentar a fiscalização sobre os frigoríficos. O objetivo é retomar a venda de carne bovina fresca para os Estados Unidos. Em conversa com o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Associação Brasileira da Proteína Animal, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que o governo vai aumentar a fiscalização sobre frigoríficos a fim de retomar a venda de carne bovina fresca para os Estados Unidos. O comércio está suspenso desde o fim de junho. Maggi disse que os produtores deveriam melhorar a qualidade de seus produtos, independentemente da fiscalização exercida. Na semana passada, Maggi esteve nos Estados Unidos para conversar com autoridades americanas. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal afirmou hoje que a composição da vacina contra a febre aftosa vai mudar. Foi definido, junto com o Ministério da Agricultura, que a saponina será retirada da fórmula. A substância foi apontada pela cadeia produtiva como a responsável pelo aparecimento de abscessos na carne. Esses caroços levaram também os Estados Unidos a decidir pela suspensão da importação da carne in natura do Brasil. O governo prorroga até o final de 2018 o prazo para saques das contas inativas do FGTS. No decreto assinado hoje pelo presidente Michel Temer, o cidadão terá que comprovar que não conseguiu comparecer pessoalmente até o próximo dia 31 de julho. O Planalto citou doentes graves e presos como exemplo de pessoas que poderão comprovar a impossibilidade de ter retirado dinheiro no prazo. O Ministério do Trabalho informou ontem que os trabalhadores retiraram 98,33% do saldo disponível para saques das contas inativas do FGTS. Na Venezuela, a oposição começou a greve de 48 horas contra a constituinte defendida pelo presidente Nicolás Maduro.
Ruas e avenidas de Caracas e de outras cidades do país amanheceram bloqueadas e houve confrontos com a polícia. Hoje, 13 países da Organização dos Estados Americanos pediram que Maduro suspenda a votação do próximo domingo para uma Assembleia Constituinte. Aqui em São Paulo, o dia foi seco e ensolarado. A umidade do ar está baixa e a qualidade comprometida por causa do acúmulo de poluentes. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. O ar continua muito seco em boa parte do país, inclusive aqui em São Paulo. E não há previsão de chuvas por aqui nos próximos dias, viu? Vamos ver como ficam as temperaturas na região metropolitana? Nessa madrugada teremos mínima de 9 graus e máxima à tarde de 24 graus. Aí na sexta-feira as temperaturas ficam entre 9 e 23 graus e no sábado a máxima prevista é de 24. Sobre as chuvas, segundo a meteorologia, elas só devem voltar a atingir a capital no final da próxima semana. Enquanto isso, tempo firme por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Vonda para você. Nesta quinta, 1h30 da tarde, a chefe Dalva Zanforlin prepara uma bomba de chocolate simplesmente irresistível no Cozinha Amiga. Assista agora, Todo Seu.